Olá, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pastor Leste Sena. Pois bem, hoje nós vamos explicar um tema bastante polêmico, né? Que, como você já pode ver aí na capa do vídeo, né? Mas vamos explicá-lo à luz da Bíblia, porque é muito interessante, né? É muito interessante este tema e a Bíblia mesmo vai nos explicar. Pois bem, é uma pergunta, né? Chovia antes do dilúvio? É interessante isso. Mas vamos para a Escritura Sagrada, né? Por muito tempo a gente pregou e aprendeu, né? E ouviu muitos pregadores, né, até ensinadores falar que não houve chuva, né? Nunca, não havia, ainda não havia chovido na terra antes do dilúvio, né? Usando como texto base, né, o versículo de número 5 do capítulo 2 de Gênesis, né? Mas vamos ler esse texto com bastante clareza, que isso será interessante para nós, né? E preste bem atenção, né? Começando aqui do versículo 5 do capítulo 2. Veja só o que a Bíblia diz. Preste atenção nos detalhes. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Aí a gente sempre usava esse texto, dizia assim, antes do dilúvio não havia chuva na terra, usando esse texto. Mas aí é onde as coisas começam a ficar interessante. Preste bem atenção no detalhe do texto. Isso foi antes do homem ser formado. Né? Se não, não, pastor, mas lá Deus falou aqui que ele criou o homem. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre que Deus criou o homem. É aqui quando nós falamos no versículo 27, né, versículo 27 do primeiro capítulo, né? Primeiro capítulo de Gênesis, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Mas olha só, aqui fala criar, né? Mas o texto aqui do capítulo 2 no versículo 6, né? Ou seja, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes. Para nós entendermos isso aqui, nós precisamos compreender duas coisas importantes, que é o verbo criar e o verbo formar, que são comuns, mas são totalmente diferentes, né? Não são iguais. Primeiro que criar significa do nada, trazer algo do nada à existência, né? Isso é criar. Do nada, trazer à existência. E formar é diferente. O significado de formar significa moldar, né? Dar forma àquilo que já existe. Então, Deus criou o homem, criou a matéria, mas aqui no capítulo 2 versículo 7 Deus formou o homem, ou seja, deu forma ao homem, deu fôlego de vida para o homem. Então, para nenhum momento nós vamos ver Deus dizendo que não havia chuva na terra após ter criado o homem. Nenhum momento você vai encontrar na Bíblia que não havia chuva antes do dilúvio. Não. Veja que o texto, vamos voltar para o texto aqui do capítulo 2 versículo 5 detalhadamente, toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Veja só, que não chovia porque ainda não tinha planta e nem o homem existia ainda na terra.
Aí o versículos 7 diz assim, ó, e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes e o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, a partir daí, nós vamos entender que havia chuva sobre a terra. E nós formos olhar lá em Gênesis no capítulo 6, Deus anuncia a destruição da terra, do homem, melhor dizendo, para Noé, para ele fazer uma arca, e ele diz que ia enviar um dilúvio de águas. Um dilúvio de águas. E, observando esse, vamos lá para nós entender bem direitinho, capítulo 6 do Gênesis. Veja só o que ele diz aqui. Versículo 11, ó. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, né? Capítulo 7, melhor dizendo, de Gênesis, quando Deus já agora manda chuva sobre a terra. Então, nós vamos entender que em nenhum momento a Bíblia não diz que antes do dilúvio não havia chuva. Mas, quando se trata daquele versículo que ainda não chovia, está falando antes do homem existir. Antes do homem existir. Veja que o versículo 7, né? Versículo 6 diz assim, e um vapor, porém, subia da terra e regava toda a terra. Mas o versículo 7 já seguinte diz, e formou o Senhor Deus do pó da terra. Esse vapor é antes de haver planta. Esse vapor é antes de haver planta e antes de haver o homem. Não é depois do homem. Então nós não temos certeza de afirmar categoricamente que não chovia sobre a terra. Nós não podemos afirmar isso. A Bíblia não afirma isso. Então aquilo que a Bíblia não afirma, nós não podemos afirmar de maneira nenhuma. Então, é uma coisa muito interessante, né? Então, Deus abençoe você que esteve aqui conosco no nosso canal, que se inscreva aí no nosso canal e para nós estarmos trazendo mais vídeo assim muito interessante. E digo a você, chovia sobre a terra.